Abramos nossa Bíblia em Êxodo capítulo 15. Nós leremos do versículo 22 ao 27. Nós teremos agora uma série de mensagens em pelo menos 3 partes, intitulada Aprendendo no Deserto. Aprendendo no Deserto, e hoje teremos a primeira lição de Israel no deserto. Êxodo 15, de 22 a 27. Observe e leia comigo atentamente, acompanhando. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Pai, em espírito de adoração, sedentos da Tua palavra, desejosos de sermos por ela alimentados, de sermos por ela repreendidos, exortados, encorajados, edificados. Ajuda-nos, que o Teu Santo Espírito tome cativa a nossa mente à obediência de Cristo, e o Senhor venha desvendar os pensamentos e propósitos do nosso coração, e tratar-nos e curar-nos pelo Teu poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, uma das grandes bênçãos que nós recebemos por meio de Cristo é a nossa adoção. Trata-se daquele ato pelo qual Deus, por meio de Cristo, depois de nos justificar nele e nos reconciliar consigo, faz-nos seus filhos e envia sobre nós o Espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Lemos em João capítulo 1, versos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui está a doutrina da adoção. Em Romanos 8, de 14 a 17, também diz que nós, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Também a palavra de Deus nos diz em Gálatas 4, versos 4 a 7, que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus, nós somos adotados por Deus pela sua graça, e não há melhor pai e melhor educador do que o Senhor Deus. Ele, na verdade, é um modelo para nós,
os pais. Todos nós concordaremos, meus irmãos, em que a missão de um pai se realiza em pelo menos 3 estágios. Primeiro, um pai gera os seus filhos, não é? Ele precisa gerar os seus filhos. Alguns geram biologicamente, né? Alguns outros geram no coração, mas eu estou falando de um modo geral ou seguindo o ciclo natural. O pai gera os seus filhos. Em segundo lugar, o pai educa. Ele precisa educar seus filhos, formando neles um bom caráter. E terceiro, o pai tem a missão de estabelecer seus filhos como pessoas, integrando-os à sociedade e para cumprir a sua missão de viver para a glória de Deus, de servir a Deus e ao próximo. Pois é, exatamente isto, meus irmãos, que Deus, como nosso Pai, faz conosco, e Ele faz de maneira perfeita. Em seu último sermão ao povo de Israel, Moisés, antes do povo entrar na terra, ele entoa, ou ele compõe um cântico profético de repreensão, lá em Deuteronômio, no capítulo 32. E nesse cântico, Moisés recorda toda a trajetória de Israel, desde o seu nascimento como nação, até a entrada da terra prometida. E é interessante, eu quero que você abra lá em Deuteronômio 32, verso 6, onde Moisés vai mostrar exatamente, ou resumir, o cuidado paternal do Senhor para com o seu povo. Nesses 3 passos, ou nessas 3 atitudes, que são as atitudes de um pai. Em Deuteronômio 32, diz o verso 6, repreendendo a Israel, ele diz: é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês que os adquiriu, aqui equivale a criar, que os fez, aqui equivale a educar, e estabeleceu. Nesse texto encontramos exatamente os estágios da atividade paternal de Deus. Como podemos perceber, Moisés está repreendendo a ingratidão do povo para com um pai tão maravilhoso. Ele mostra o que esse pai havia feito por eles. Quando ele diz, não foi ele que os adquiriu, ele está usando o mesmo verbo que Eva usa quando ela tem Caim, no capítulo 4, verso 1 de Gênesis. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Um filho gerado era uma herança adquirida. O próprio Deus adquiriu o seu povo, significando que ele os havia libertado do Egito, e essa libertação havia marcado a criação de Israel como nação e possessão do Senhor. E eles passam de escravos do Egito a filhos de Javé. Moisés continua dizendo que, em segundo lugar, ele os fez, não foi ele que os fez. Literalmente, essa palavra significa que ele os moldou como o oleiro dá forma ao barro. E aqui é que ele aponta para o período de aprendizado, no qual o Senhor os preparou para entrar em Canaã. E em terceiro e último lugar, ele enfim os estabeleceu como seu povo na terra prometida. E Moisés aqui fala numa visão antecipada, porque ele não entraria na terra, embora estivesse às portas da terra. Então este é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Pai. Ele nos libertou, Ele nos adquiriu. Ele está nos ensinando, nos moldando e preparando-nos para a terra que Ele nos prometeu. Irmãos, nas mensagens anteriores, nós já vimos como se deu esse primeiro estágio, como o Senhor libertou Israel do Egito, como o Senhor o tornou seu povo, a quem ele havia chamado, você lembra, meu filho, meu primogênito, em Êxodo 4, 22, 23. Israel é meu filho, meu primogênito. E falando nos termos da Escritura, tendo eles sido todos batizados, tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, esses filhos de Israel experimentaram seu nascimento como nação santa. O Senhor era o seu pai. Interessante, meus irmãos, que era assim que consideravam os povos libertados, era assim que eles se consideravam em relação ao soberano que os libertava, ou a quem pediam livramento a algum inimigo. Por exemplo, Acais, em 2 Reis,
16:7, ele pede ajuda ao rei da Assíria contra uma coalizão de Síria e Israel, o reino do norte. E lá ele diz assim: eu sou teu filho e teu servo. Então, esse relacionamento de aliança era um relacionamento de paternidade. Deus os havia criado e os adquirido e os adotado como seu pai. Aqui neste texto, queridos, o que nós temos é o início do segundo estágio. Esse pai que criou a nação de Israel, agora vai educá-los, vai treiná-los, vai prová-los, vai prepará-los para a terra que ele prometeu desde Abraão. Ele vai prepará-los agora para ser um reino de sacerdotes sobre a terra, para ser a sua nação peculiar e a sua testemunha entre as nações e para habitar na terra da promessa. E nós veremos aqui, meus irmãos, mercê de Deus, quão excelente educador é o Senhor. E o que o Senhor fez para educar o seu povo, preparando-o para ser sua possessão? É interessante ver que a sala de aula de Deus foi o deserto entre o Egito e Canaã. Deus vai ensinar o seu povo e a sala de aula é o deserto. É esse período em que eles vão caminhar para a terra de Canaã. Entre a terra de Canaã e o Egito estava o deserto. E a peregrinação do povo de Deus no deserto claramente é um período de preparação, de exercício da fé e da fidelidade do povo. E na experiência de aprendizado desse povo, nós descobrimos algumas lições ensinadas. Na verdade, foram muitas, mas nesta e nas próximas mensagens, antes de chegarmos ao Sinai, nós veremos pelo menos 3 grandes lições que Israel aprende sobre si mesmo e sobre o seu Deus. Delas nós vamos ver apenas uma nesta manhã. Na verdade, esta lição se divide em 2 partes, porque Deus sempre nos ensina em 2 áreas. Primeiro, Deus usa as provas da nossa caminhada para nos ensinar acerca de nós mesmos, para desvendar o nosso coração. Ele diz isso lá, mais tarde, de novo, revisando essa jornada de Israel, em Deuteronômio 8, se você quiser abrir. Em Deuteronômio 8, ele falando das caminhadas de Israel, no verso 2 do capítulo 8 está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, a primeira área em que nós precisamos aprender é acerca de quem nós somos. E é por isso que somos provados. Deus não precisa, na verdade, nos provar para que Ele conheça quem nós somos. Ele nos prova para que nós conheçamos quem nós somos. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O ato de Deus provar é para que eu saiba o que está no meu próprio coração, pois, como diz a Bíblia, quem há que possa discernir as próprias faltas? Então, o povo de Deus precisa saber quem ele é e o que precisa ser mudado para que ele se torne digno da herança que já lhe foi dada, que já lhe foi garantida. Este é o alvo, e Deus nos prova através do deserto da caminhada. Mas, em segundo lugar, numa segunda área em que nós aprendemos acerca de quem é o nosso Deus. Deus também não só revela quem nós somos, mas revela quem Ele é. O próprio texto de Deuteronômio diz isso também. Observe que diz no verso 3 do capítulo 8, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, para que você entenda que a graça de Deus é suficiente, que Ele é o teu sustentador, para ver o que está no teu coração,
para que você conheça quem é o seu Deus. Então, hoje, dentro desse tema, Aprendendo no Deserto, nós veremos a lição número 1, a primeira lição. E eu quero dividir isto da seguinte maneira. A primeira lição ocorre em Mara, num lugar chamado Mara. E em Mara eu quero dividir essa mensagem trazendo o seguinte: o que Mara revela sobre Israel. Mara é uma palavra que significa amarga. Essa palavra vai ocorrer 4 vezes no versículo 23. Uma delas como um adjetivo mesmo traduzido, as outras apenas transliterado. O que Mara vai revelar sobre Israel? Podemos já contextualizar para nós o que as experiências amargas da vida revelam sobre nós. Esta é a questão aqui. O que as experiências amargas da vida revelam sobre nós. E em segundo lugar, nós veremos o que Mara revela sobre o Senhor, o Deus de Israel. Esses são os 2 grandes pontos da nossa mensagem. E eu quero trazer uma proposição. Aqui para resumir essa lição, de uma maneira um pouco mais geral. E a proposição é a seguinte: nós aprendemos nesse texto que a frustração é um instrumento de Deus para testar nosso nível de contentamento nele. Vou repetir. A frustração é um instrumento de Deus para testar nosso nível de contentamento nele. Esta é a grande lição que nós aprendemos aqui. Então o que nós vamos ver é qual é o nível de contentamento de Israel no Senhor. E é óbvio que ele vai descobrir algo sobre o Senhor também. O que é que Mara revela sobre Israel e sobre o seu nível de contentamento nele? Eu quero resumir, então, o que Mara revela sobre Israel. Mara revela um coração ingrato, inconstante e descontente que produz um espírito murmurador. Mara revela um coração ingrato, inconstante e descontente que produz um espírito murmurador. É isso que nós vemos aqui nesse episódio tão curto. Veja aqui claramente. Eu quero subdividir o que Mara revela em Israel em 3 subpontos para a gente acompanhar a narrativa. Vamos dizer assim, a primeira cena da narrativa é uma mudança da vitória à frustração. É isso que nós temos, da vitória à frustração, versos 22 e 23. Veja, diz aqui que depois daquela experiência de livramento, de derrota dos inimigos, de abertura miraculosa do Mar Vermelho e de um momento de louvor com toda aquela nação, todos eles cantando, os homens cantando, as mulheres respondendo. Moisés os faz então partir do Mar Vermelho e eles saem para onde? Para a sala de aula. Eles vão agora para o deserto, é o momento de aprender. Eles já louvaram a Deus, agora é o momento de caminhar para Canaã. E eles caminham 3 dias no deserto. E a primeira coisa que aconteceu é que eles não acharam água. Você está num deserto e você não acha água, é uma experiência ruim, não é? Uma experiência desagradável. E não estamos falando aqui de caminhar e apenas não ver água numa região como a nossa, que é bem úmida, né? Que é só você correr onde tem um buritizal e cavar que você sabe que tem água. O deserto é seco, o ar é seco, tudo é seco. Você nem consegue suar de tão seco que é e você sente muito mais sede do que numa região como a nossa, quando você não tem água. Mas, afinal, eles chegam a um lugar que possivelmente era um oásis, onde eles encontram água, e isso gera alívio e expectativa. Eu fico imaginando aquelas pessoas correndo para o rumo daquele lugar, daquele oásis, daquela aparente fonte. Provavelmente o oásis, isso é muito comum nos desertos, existem trechos onde você tem verdadeiros
paraísos em miniatura, mas quando eles levaram a água à boca para beber, eles descobriram que a água era amarga. E esse é o significado de Mara. E eu, de novo, quero enfatizar verso 23, que o narrador, Moisés, chama a atenção para essa palavra amarga. Ela ocorre 4 vezes. Diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram Mara, é a palavra hebraica aí. A palavra Mara é amarga. Elas eram Mara, por isso lhe chamou Mara. Por que ele está repetindo tanto? Porque ele está falando que é uma experiência de amargor, que é uma experiência ruim, que é uma amarga experiência. Mas ele também está querendo mostrar uma outra coisa que é amarga: o coração do povo. Na verdade, Mara é um retrato do coração do povo, da amargura que o povo revela. E aqui então trazemos uma lição dentro daquilo que nós já falamos. As experiências amargas que passamos na vida, meus irmãos, muitas vezes expõem a amargura que existe em nosso coração. As experiências amargas que nós passamos na vida e que nós usamos como justificativa para a amargura do nosso coração, elas não geram amargura, elas apenas revelam a amargura que já está no nosso coração. E é isto que acontece. Por causa dessa experiência da vitória à frustração, o povo de Israel vai do louvor à murmuração. Esse é o segundo subponto. Eles vão do louvor à murmuração, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? O que beberemos? Claramente ele diz que o povo murmurou. E esta é a primeira vez que essa palavra vai ocorrer aqui com relação a Israel. Mas ela ocorrerá muitas vezes nessa caminhada. E o livro de Êxodo não será suficiente para resumir todas as murmurações de Israel. A gente vai precisar de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio. A gente vai ver isto claramente. Meus irmãos, é muito importante lembrarmos qual é o contexto aqui. Eles haviam caminhado apenas 3 dias. É bem verdade que não é fácil sentir sede, e no momento de sede você bebe água com todo o seu desejo, com todo o seu gosto, e de repente ela é amarga. Mas os filhos de Israel já haviam experimentado sobejamente do poder salvador do Senhor. Eles haviam testemunhado a panela de pressão em que Faraó e o Egito foram colocados pelo Senhor através das pragas. Eles haviam visto o Senhor abrir o mar diante deles, miraculosamente, sobrenaturalmente, através do qual eles passaram a pé enxuto. Enquanto o Senhor despojava o império do Egito, expondo publicamente ao desprezo, triunfando sobre ele no mesmo mar. Eles viram o poder de Deus sobre a criação. Deus transformou o mar em terra seca. Na primeira praga, Deus havia transformado as águas do Egito, águas saudáveis, em águas de sangue, em águas de morte, em águas doentes. Eles conheciam o poder de Deus de mudar uma situação como esta. Eles mesmos haviam acabado de cantar e de celebrar todas essas maravilhas e a libertação que o Senhor lhes concedera. Eles haviam se gloriado nele, eles haviam recontado seus maravilhosos feitos, eles haviam testemunhado no seu cântico a sua esperança no sucesso da jornada. Apesar de tudo isso, 3 dias de caminhada e a primeira frustração foram suficientes para esquecerem tudo. O amargor da frustração revelou a amargura do coração e o povo murmurou contra Moisés. O que é murmurar? Murmurar é uma coisa que a gente faz quase todo dia. Murmurar é o ato de resmungar, de se queixar, normalmente com voz baixa, sutil, sussurrante, às vezes irônica, expressando insatisfação. Observe que o conteúdo da pergunta não parece ser ofensivo. O que temos aqui é um resumo. Mas não é só isso, é que murmuração
é uma forma sutil de expressar amargura e descontentamento. Normalmente a murmuração, ela se revela mais no tom de voz, no falar entre os dentes, nas expressões faciais. Às vezes nós usamos até ironia. A gente está fazendo alguma coisa, planejando alguma coisa, e algo acontece que frustra, a gente diz, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, eu mereço. Já falou isso? Senhor, eu sei, obrigado. Né? Murmuração. É assim. Cozidão de novo, mãe. Mãe, anda só eu. Murmuração. Isso que é murmuração. A pergunta deles é interessante, porque eles dizem, o que a gente vai beber? E aí, Moisés, o que a gente vai beber? Mas o texto diz claramente que eles estão murmurando. E é interessante que a pergunta deles, queridos, é muito semelhante àquela que expressa ansiedade pelo dia de amanhã, contra a qual Jesus adverte no Sermão do Monte. Você lembra? Em Mateus capítulo 6, 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. A murmuração também, muitas vezes acontece quando a gente está ansioso. Como é que eu vou pagar minhas contas, meu Deus? Como é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, é isso. Que beberemos? Essa é a pergunta. Observe ainda que a murmuração não é abertamente contra Deus, é contra o seu mediador. Não obstante o descontentamento em que o povo vai murmurar de novo, é contra Deus. Na verdade, Moisés de novo vai falar isso no capítulo 16, verso 8, parte B. Na segunda lição, quando nós aprendermos, se Deus quiser. Lá, eles murmuram de novo, porque não tem água, não tem pão. E aí, Moisés diz assim, pois quem somos nós? 16, 8. Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Sim, queridos, quando nós murmuramos dos nossos pais, quando nós murmuramos da nossa mulher, do nosso marido, do nosso patrão, dos nossos pastores, da nossa igreja, nós estamos murmurando contra o Senhor, mesmo que a gente não use o nome de Deus. Eles murmuram contra Moisés, mas no final das contas a sua insatisfação é contra o Senhor. E aí nós temos ainda neste ponto que revela o coração do povo, o que o povo deveria fazer. Se o povo achar água, pastor, então eles vão só dizer, que beleza, não tem água. Não, mas existe uma alternativa à murmuração, e essa alternativa quem nos mostra é Moisés. A alternativa à murmuração é a oração, é o clamor. Não foi o que Moisés fez? Então, a oração é a alternativa à murmuração, querido. Eles poderiam ter feito isso. Diferentemente do povo, Moisés, que foi alvo direto das murmurações, intercede por eles, verso 25. Então, Moisés clamou ao Senhor. Era simples assim. E é algo que o povo já tinha feito em contexto mais difícil. Olha como o Senhor responde ao clamor do seu povo. Lembra? Capítulo 2, 23 a 25, abra lá. Capítulo 2, verso 23 a 25. Quando o povo estava numa situação pior, estava sob a escravidão do Egito. E você lembra que no capítulo 1, verso 14, diz que os egípcios lhes fizeram amargar a vida. É a mesma palavra, amargar a vida. E o que é que eles fizeram quando eles estavam experimentando a amargura da escravidão? Capítulo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram ao Senhor. Veja, não é pecado gemer. Isso é diferente de murmurar. Eles gemiam e por causa dela clamaram ao Senhor. O que aconteceu? Seu clamor subiu a Deus.
Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. No capítulo 3, verso 7, Deus fala: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E no capítulo 14, verso 10, quando o povo viu os egípcios vindo contra eles, diz que o povo clamou: Senhor, eles sabem. Irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos que podemos orar. Não sabemos que podemos lançar ao Senhor as nossas ansiedades por meio da súplica com ações de graça. Por que então nós murmuramos? Nós, ainda que tenhamos o meio de graça chamado oração, nós muitas vezes preferimos murmurar. Não somos diferentes de Israel, meus irmãos. Aplicando aqui já para nós, a murmuração é um dos pecados mais frequentes e mais tolerados pela maioria dos crentes. Presta atenção, crente. Um dos pecados mais tolerados pelos crentes e mais frequentes e menos combatidos é a murmuração. De maneira incoerente, meus irmãos, enquanto mantém uma atitude de vigilância implacável, por exemplo, contra os pecados sexuais como a imoralidade, enquanto cultiva uma vida moral ilibada quanto a esses aspectos, muitos crentes são murmuradores compulsivos. A vida moral deles é uma beleza. Eles dão um bom testemunho no que diz respeito à sua moral sexual. Eles não falam mentira, cumprem a lei, pagam imposto, mas são murmuradores compulsivos. Eles acham que por estarem livres de culpa, segundo a sua própria lista de pecados graves, eles podem manter esse pecado de estimação. Mas uma vida moral, reta e decente, embora seja desejável, não é, meus irmãos, um salvo-conduto para um coração ingrato, descontente, reclamão e mal-humorado. E muito crente que tem bom testemunho no que diz respeito à vida moral, vive reclamando, vive murmurando, vive de mau humor, vive resmungando. E a Bíblia chama isto de pecado. Meus irmãos, lembremos-nos que o irmão do filho pródigo padecia desse mal, mas a sua autojustiça o impedia de enxergar atrás do olho. Em Lucas 15, 29 e 30, lembra quando ele vê o seu irmão chegar, ele chama um criado, o criado conta o que está acontecendo, e ele fica zangado. Há tantos anos que eu te sirvo, e eu nunca comi nada, um cabrito teu, nada, vem esse teu irmão. Ingratidão, murmuração. Porém, nós temos, meus irmãos, na palavra de Deus, severas e constantes advertências contra o espírito murmurador. A murmuração é uma expressão de ingratidão e de falta de contentamento no Senhor. Esses dois sentimentos, ingratidão e falta de contentamento, eles provêm, sabe de onde? Da nossa cobiça. A murmuração, na verdade, meus irmãos, é uma das primeiras e mais frequentes manifestações dessa cobiça interior. Quando nós murmuramos, nós revelamos insatisfação ao invés de gratidão. Temos, portanto, na murmuração um prelúdio para outros pecados. Quando é que pecamos contra o Senhor? Segundo a Escritura, não é quando achamos que aquilo que o Senhor nos dá não é suficiente? Não é por não cultivarmos a gratidão e o contentamento nele? Não foi esse o pecado básico dos homens, conforme nos revela o Espírito Santo por meio de Paulo, lá em Romanos 1, 21? Porquanto, ou porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Esse foi o início de toda a derrocada do mundo. A ingratidão está na base da corrupção humana. Por consequência, os homens, segundo Paulo, ainda em Romanos 1, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens da criatura corruptível, e trocaram a verdade de Deus em mentira, servindo e adorando a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Isso está em Romanos
1, 23 e 25. A ingratidão, a falta de reconhecimento do que Deus fez na vida deles, os levou a tornarem-se nulos e cometerem toda sorte de pecados. Por isso, meus irmãos, a falta de contentamento, ela é um prelúdio para outras transgressões, porque ela é uma das primeiras manifestações da cobiça, que é a mãe de todos os pecados. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, diz Tiago no capítulo 1, verso 14 da sua epístola. E vejam, mesmo os nossos desejos mais básicos, como é o caso da sede, podem se converter em cobiça. Quando a frustração do desejo nos leva a murmurar, seja diretamente contra Deus, seja contra nossos semelhantes. A Escritura nos mostra, meus irmãos, como o ciclo vicioso da cobiça nos leva a um estado de guerra. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3, Tiago 4, 1 a 3 diz, na Nova Almeida atualizada: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. A murmuração é, portanto, uma das primeiras manifestações externas da nossa cobiça. E as experiências amargas da vida servem para mostrar o nosso nível de contentamento no Senhor. Se você está contente no Senhor, você vai dar graças mesmo nas situações amargas. E quando você tiver dor e angústia, você vai gemer, você vai clamar, mas o seu clamor vai ser temperado com ações de graças, com submissão à vontade de Deus. Mas se você não estiver contente no Senhor, qualquer contrariedade vai levá-lo a murmurar. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui o que Mara revela sobre o Senhor. Mara também revela quem é o Senhor. Olha o que o Senhor faz em resposta à murmuração do povo. Então Moisés clamou ao Senhor, diz o verso 25, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces, deu-lhes ali estatutos de uma ordenação, e ali os provou. Primeira ação do Senhor, o Senhor sara as águas para o seu povo. Observe que o Senhor se revela antes de tudo aqui como um Deus paciente. Deus está se revelando como um Deus paciente. Não existe aqui, pelo menos nesse primeiro momento, nenhuma punição. Observe que não há nenhuma repreensão pela murmuração. Vai haver na segunda lição, mas aqui não há nenhuma repreensão. O Senhor simplesmente responde à intercessão do seu mediador, o mesmo contra quem eles murmuraram, mostra para eles uma árvore. Versículo 25, provavelmente o galho de uma árvore. Não tem teoria científica que explique isso. Não tem teoria de árvore que vive, que era lá perto, que tinha lá perto, que muda a natureza das águas. Aqui é um ato sobrenatural, tanto quanto Moisés tocar as águas do Nilo e o Nilo se tornar em sangue. O ponto aqui é que Deus mostra um instrumento de cura. Moisés joga o galho da árvore naquele lugar, naquela água, e a água se torna doce, e o Senhor sara as águas para ele. O Senhor também, em resposta às murmurações, lhes dá a sua aliança e os prova. Primeiro, então, o Senhor sara as águas, pacientemente, depois o Senhor lhes dá a sua aliança e os prova. Irmãos, que Deus gracioso é esse? Observe o verso 25. E as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Essa expressão, estatutos, na verdade, está no singular. Deu-lhes ali um estatuto e uma ordenação. E essas duas palavras, elas vão ser sinônimos para a lei, para a escritura. Elas estão apontando para a aliança. Só que Deus só vai firmar a aliança no Sinai. O que nós temos aqui, então, em primeiro lugar, é uma antecipação, um prelúdio à aliança no Sinai. Mesmo a um povo murmurador, Deus está adiantando: eu farei uma aliança com vocês. Mesmo sendo um povo rebelde, eu tenho uma aliança para propor a vocês. Eu tenho um relacionamento que eu quero desenvolver com vocês. Mas em segundo lugar, Deus lhes dá uma
um estatuto e uma lei, porque em todo o processo do aprendizado, ele tem aqui um teste de fidelidade. Diz que ele lhes deu o estatuto e uma lei, e ali os provou. Por que ele está dizendo que o Senhor os provou? Veja, o Senhor os havia conduzido até as águas amargas, para ver se em meio às amarguras do deserto, eles continuariam gratos nele, contentes nele, confiantes nele. E o estatuto, essa palavra significa a lei como uma norma irrevogável. E a palavra ordenação traz a ideia da lei como um padrão de decisão e julgamento. O estatuto e a ordenação são os critérios pelos quais o Senhor os prova e os ensina. O Senhor lhes dá a lei para estabelecer o critério pelo qual eles podiam julgar a si mesmos e entender o que Deus queria deles. Meus irmãos, esta continua sendo a cartilha segundo a qual a nossa fé é provada. É a Escritura, é a lei de Deus. E o seu conteúdo é baseado naquilo que agrada a Deus. Por isso, no verso 26, ele diz: se ouvires atento, veja as promessas da aliança, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor lhes concede a sua aliança. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A graça escandalosa de Deus. Deus responde à murmuração, propondo aliança. Deus responde à murmuração, sarando. E, queridos, Deus faz assim tantas vezes conosco. Ele não justifica o nosso pecado, mas quantas vezes você murmurou, e Deus, por uma razão que só Ele sabe que pertence a Ele, ainda assim, tirou, mudou aquela situação. Quantas vezes você diz: ah, Senhor, perdão, depois que Ele mudou, eu reclamei, eu não vi que o Senhor estava agindo, e você fica sem jeito. Deus faz assim conosco. Deus é um Deus gracioso. Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades, porque se Ele fosse nos punir todas as vezes que murmuramos, já teríamos sido consumidos. Ele faz isto algumas vezes, como veremos ainda, mas outras vezes não. Ele simplesmente ele sarou a água, Ele lhes fez promessas, Ele se revela a eles. E aqui está a grande lição sobre quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou o Senhor que te sara. É isso que Ele diz. Veja, eu sou o Senhor que te sara. O que estava doente não eram as águas. Por que Ele não disse: eu sou o Senhor que sara as tuas águas? Por que Ele diz: eu sou o Senhor que te sara? Porque Mara é um retrato de Israel. As águas amargas são um reflexo da amargura da alma de um povo ingrato, de um povo murmurador, de um povo descontente, de um povo que fica zangado quando Deus não cumpre a sua agenda. E o povo precisava ser sarado, o seu coração precisava ser sarado, e aquela experiência amarga era para que Deus pudesse sarar o coração do povo. Eu sou o Senhor que te sara. Aqui temos um desses nomes compostos de Javé, né? Yahvé Rofá, ou como na transliteração em português, Javé Rafá. Eu sou Javé Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Ele está dizendo: eu sou a fonte de toda cura para as tuas enfermidades e para as tuas amarguras. Observe que é o coração do povo que precisa ser sarado. Deus os lembra que Ele não apenas os cura, mas Ele também pode impedir as enfermidades que são consequência da rebelião dos ímpios. Ele não está falando de salvação pelas obras, queridos. Ele já tinha libertado o povo, mas Ele está dizendo para que você caminhe comigo, para que você desfrute da comunhão. Você tem que andar nos meus estatutos, e assim você vai experimentar essa vida e as enfermidades, os pecados que vêm como consequência, ou melhor, as enfermidades que vêm como consequência dos pecados dos ímpios não virão sobre ti. Meus irmãos, embora nem todo sofrimento seja consequência direta de um pecado específico, como nós vimos na mensagem anterior em Lucas, é verdade que muitas das nossas enfermidades são fruto dos nossos pecados
das nossas desobediências. E é verdade que existem promessas para nós que vivemos na lei de Deus. Promessas para que desfrutemos. E por fim, queridos, o Senhor os guia ao manancial. Que Deus maravilhoso é esse? Deus sara as águas, Deus propõe uma aliança, agora Deus os guia ao manancial. Atentem para a descrição numérica, verso 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes, 12 minadores, 12 nascentes e 70 palmeiras. Veja, o número das tribos de Israel é como se dissesse, havia agora uma fonte para cada um. Eles são levados a um lugar de abundância. É um oásis maravilhoso. Aqui nós temos uma descrição muito parecida com a de Éden. É quase um resumo. É uma reminiscência do Éden. Ele os leva para um paraíso. Esses oásis são comuns no deserto. Havia 12 fontes, havia fonte para todas as tribos. Havia 70 palmeiras. Observe o número aí, que tem uma conotação simbólica. Embora seja literal, mas o número 70 aponta para a perfeição do sustento de Deus. Ele não só levou-os para um lugar onde eles tinham água, mas um lugar aprazível, um lugar desejável. Meus irmãos, eu quero concluir. Eu creio que já entendemos que tudo que vimos aqui tem a ver conosco. Nós somos o novo Israel. Nós somos adquiridos por Deus, libertados da escravidão. Nós entramos numa relação de filiação com Deus por meio de Cristo, como nós já mencionamos. Nós também estamos marchando rumo à terra prometida, nossa Canaã celestial, como nos diz a Escritura em diversas passagens. Enquanto nós caminhamos, nós aguardamos a consumação da nossa redenção por ocasião da segunda vinda de Cristo. E em meio ao oásis de descanso e os amargores do deserto, o nosso Pai Celestial está extirpando de nós a velha natureza pecaminosa que não pode entrar no céu e fazendo crescer em nós a nova natureza, digna de habitar em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E lá Ele nos levará ao oásis final e nos fará provar do fruto da árvore da vida. E é interessante que lá em Apocalipse 22, 1 a 5, João descreve a árvore da vida, que ela tem 12 frutos, e esses frutos e as suas folhas são para a cura dos povos. Deus sarará toda ferida ali. E onde é esse oásis? Lá em Apocalipse 22 diz, de onde ele nasce? Do trono de Deus e do Cordeiro. Todavia, enquanto não chegamos lá, nosso Pai Celestial está nos moldando, e as experiências de frustração, queridos, fazem parte do programa para revelar o que está no nosso coração. Ele está nos transformando à imagem de Cristo, nosso irmão primogênito. Deus age da mesma forma conosco, e nós não somos diferentes de Israel, meus irmãos. As circunstâncias amargas da nossa vida, as experiências de frustração, frequentemente expõem nossa ingratidão e nosso descontentamento. Se nós formos honestos, nós admitiremos que por muito menos do que Israel passou, nós murmuramos, alguns de nós continuamente. Murmuramos contra nosso cônjuge, murmuramos contra nossos filhos, murmuramos contra nossos pais, contra nossos irmãos. Oh, quantas vezes em conversas entre nós, nós murmuramos contra nossos pastores, contra a igreja que Ele nos deu, murmuramos da nossa condição financeira, murmuramos da comida, murmuramos da chuva, murmuramos do sol, murmuramos remoendo mágoas guardadas de longa data, revivendo coisas que já passamos e não estamos passando mais. Tudo isso expressa uma só coisa: insatisfação para com Deus, ingratidão para com sua bondade dispensada diariamente para conosco. E ao murmurar, nós estamos dizendo: Cristo não nos é suficiente. O que impede Deus de nos consumir, queridos? O que o faz continuar persistindo em nos educar neste deserto? O que move Deus a nos aliviar as angústias, conduzindo-nos aos oásis da sua graça? Pois nós não vivemos só em sofrimento no mundo. É a intercessão do mediador. O mesmo contra quem murmuramos.
A Bíblia diz do nosso mediador em Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo tem alegria em interceder todos os dias por nós, senão nós sairíamos consumidos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E diferentemente de Moisés, que lançou o madeiro sobre a água, o nosso Senhor levou sobre si o madeiro e foi nele pregado, tomando as nossas enfermidades, dores e pecados. Ele, Jesus, é o Senhor que nos sara. Contudo, somos advertidos, meus irmãos. Não devemos cair na tentação de transformar em libertinagem a graça de Deus. Somos advertidos a tomar o exemplo de Israel como advertência. Por isso, usando o exemplo de Israel, a Escritura nos adverte em 1 Coríntios 10, versos 10 e 11. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas para advertência a nós, para quem os fins do tempo têm chegado. Eu quero terminar rapidamente com algumas perguntas e deixá-las no ar, para que você responda a si mesmo. O que as provas da sua vida têm revelado sobre você? Pense naquilo que você tem passado agora, de experiência de frustração, de dor, de angústia, de perda. O que as provas da sua vida têm revelado sobre você? Qual tem sido a sua atitude nas experiências de decepção, tristeza e frustração? Como é que você tem reagido? Quanto tempo dura o seu louvor e ações de graças a Deus? Quanto tempo? As suas palavras revelam um coração grato ou um coração descontente? Qual a sua atitude mais comum nas situações de aperto e necessidade? Você clama ou murmura? Você dá graças ou reclama? Qual é a sua atitude mais constante? Eu não estou falando só reclamar de Deus, não, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu patrão, dos seus líderes. Por fim, onde está a sua alegria e contentamento? Tu és bem-vindo aqui.